Sejam bem-vindos ao canal. Hoje vamos falar da Ísis, a deusa egípcia, mas antes, se inscreva no canal, coloca like no vídeo e comente. Ísis, uma das deusas mais importantes do Antigo Egito. Seu nome é a forma grega de uma palavra egípcia antiga que significa trono. Ísis era inicialmente uma deusa obscura que não possuía templos dedicados a ela, mas sua importância cresceu com o avanço da era dinástica, até se tornar uma das divindades mais importantes do Antigo Egito. Seu culto se espalhou por todo o Império Romano, e Ísis foi adorada da Inglaterra ao Afeganistão. Ela ainda é reverenciada pelos pagãos hoje em dia. Como protetora dos lutos, era uma divindade principal nos ritos relacionados aos mortos, como curandeira mágica, curava os doentes e trazia os falecidos de volta à vida, e como mãe, era um modelo para todas as mulheres. Ísis tinha fortes ligações com a realeza egípcia e era frequentemente representada como uma bela mulher vestindo um vestido justo e ostentando o hieróglifo do trono ou um disco solar e chifres de vaca na cabeça. Ocasionalmente, era representada como um escorpião, um pássaro, uma porca ou uma vaca. Não há registros de Ísis antes da Quinta Dinastia, de 2465 a 2325 a.C., mas ela é mencionada diversas vezes nos textos das Pirâmides, de 2350 a 2100 a.C., nos quais oferece auxílio ao rei falecido. Mais tarde, com a democratização da compreensão da vida após a morte, Ísis passou a estender sua ajuda a todos os egípcios mortos. Os sacerdotes de Heliópolis, seguidores do deus Sol-Ra, desenvolveram o mito de Ísis. Este mito contava que Ísis era filha do deus Terra Geb e a deusa do céu Nós e a irmã das divindades Osíris, Sete e Néftis. Casada com Osíris, rei do Egito, Ísis era uma rainha que apoiava o marido e ensinava as mulheres egípcias a tecer, assar e fabricar cerveja. Mas Sete tinha ciúmes e arquitetou um plano maligno e matou o irmão. Ísis era a epítome da viúva em luto. O amor e luto dela e de Néftis pelo irmão ajudaram a restaurá-lo à vida, assim como a recitação de feitiços mágicos. Textos funerários continham discursos de Ísis em que expressava sua dor pela morte de Osíris, seu desejo sexual por ele e até mesmo raiva por ele tê-la deixado. Todas essas emoções desempenharam papéis em sua ressuscitação, já que tinham a intenção de estimulá-lo a agir. Ela finalmente conseguiu restaurar a vida do corpo de Osíris e copulou com ele logo em seguida, concebendo seu filho Horus. Osíris, deste momento em diante, passou a viver apenas no Tua, o submundo. Entretanto, Ísis conseguiu garantir que seu marido iria sobreviver no pós-vida por ter lhe dado um herdeiro que iria vingar sua morte e realizar ritos funerários. Ísis se escondeu com Horus nos pântanos do delta do Nilo até que seu filho crescesse o suficiente para vingar a morte do pai e reivindicar o trono. Ela defendeu a criança dos ataques de serpentes e escorpiões. Horus e Sete travaram várias batalhas, mas, como Ísis também era irmã de Sete, hesitou durante a batalha final entre Horus e Sete. Em um episódio, Ísis teve piedade de Sete. Em consequência disso, foi decapitada por Horus. A decapitação foi revertida por magia. Eventualmente, ela e Horus se reconciliaram, e Horus pôde assumir o trono do Egito. Ísis era esposa e mãe egípcia tradicional perfeita, contente em permanecer em segundo plano enquanto as coisas iam bem, mas capaz de usar sua astúcia para proteger o marido e o filho caso fosse necessário. O abrigo que oferecia ao filho conferia-lhe o caráter de deusa da proteção. Mas seu principal aspecto era o de uma grande maga, cujo poder transcendia o de todas as outras divindades. Diversas narrativas contam sobre sua proeza mágica, muito superior aos poderes de Osíris e Ra. Ela era frequentemente invocada em favor dos enfermos, e juntamente com as deusas Néftis, Neit e Selke, protegia os mortos. Ísis passou a ser associada a várias outras deusas, incluindo Bastet, Nut e Hathor, e assim sua natureza e seus poderes tornaram-se cada vez mais diversos. Ísis ficou conhecida como outras deusas ferozes do panteão egípcio, como o Olho de Ra, e foi equiparada à Estrela do Cão, Sotis, Sírius. O primeiro grande templo dedicado a Ísis foi construído pelo rei Nectanebo II do período tardio, em Bebei-el-Agar, no delta central do Nilo. Outros templos importantes, incluindo o Templo Insular de Filas, foram construídos durante o período greco-romano, quando Ísis era a deusa dominante no Egito.
Vários templos foram dedicados a ela em Alexandria, onde se tornou a padroeira dos marinheiros. De Alexandria, seu culto se espalhou para a Grécia e Roma. Imagens de Ísis amamentando o bebê Horus podem ter influenciado os primeiros artistas cristãos que retrataram a Virgem Maria com o menino Jesus. Espero ter partilhado bastante sobre Ísis. Não se esqueça de se inscrever no canal, colocar um like no vídeo e comentar. Até ao próximo vídeo.